E onde eu antes transformava a vida de pessoas, dos meus clientes de maneira direta e era sempre 1 a 1, agora nós fazemos isso, graças a Deus, com centenas de pessoas todos os dias. Nós passamos agora dos 100 mil transplantes capilares realizados. Pela primeira vez, um grupo, uma empresa, uma rede no mundo todo ultrapassa a marca das 100 mil cirurgias realizadas, nesse caso de transplante capilar. Mas sabe o que é o luxo hoje para mim? Paz. Para mim, é eu ter tempo. Eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos 3, a gente roda de novo outras 100 mil e vai agilizando isso, né? Daqui a pouco a gente está fazendo 100 mil por ano. Olá pessoal, e hoje estamos aqui no episódio Luxo Concreto com um convidado muito especial, que eu até falei para ele o quanto que a equipe estava ansiosa para conhecer, que realmente é fã, e eu também sou fã do trabalho. Eu queria agradecer mais uma vez a presença, o tempo que você dispôs, mas ele que é um médico renomado, referência na saúde de estética do Brasil, que é um trabalho assim impecável. E temos aqui pessoas da equipe que atestam isso realmente. Inovação científica, visão humana transformadora, uma trajetória de excelência. Doutor Stanley. Muito obrigado, que Sofia. Honra sua. Que apresentação, Sofia. Desse jeito eu fico já super à vontade, já estou em casa. Não, eu já falo assim, minha. Nossa, como que entrevistar alguém que o seu gabarito já me deixa assim, falo, meu Deus, então eu vou deixar para você se apresentar. Ai, que bacana. Nossa caminhada já vai começando a ficar interessante, né? Vai começando a ficar de um tamanho bacana. Hoje já são 21 anos de formado, 21 anos de médico, né? A gente, ao longo desse tempo todo, dedicou bastante tempo ao conhecimento, né? Fiz 3 mestrados, fiz o doutorado em Cambridge, estava comentando contigo agora há pouco, continuo como professor lá da Universidade de Córdoba, da Faculdade de Medicina, afastado, voltei para o Brasil, fiz várias pós-graduações, né? Agora há pouco fiz 3 MBAs, né? Inclusive a gente estava falando de finanças, né? O último foi justamente em finanças corporativas. E o mesmo paralelo do conhecimento, de absorver conhecimento, sempre foi diretamente proporcional à entrega desse conhecimento. Então, eu me identifico como professor desde que eu me entendo por gente. Né? Desde ali do antigo primário, secundário, né? Do ensino fundamental, do ensino médio, eu sempre dei aula. Então, mais do que médico, empresário, cirurgião plástico, doutor, mestre, eu sempre gostei muito da figura, eu sempre admirei muito os meus mestres, os meus professores, e sempre me considerei um professor de base. Então, assim, eu acho que a nossa missão é informar, é ensinar, transformar a vida das pessoas através do conhecimento. Sem dúvida nenhuma, a educação é a maior ferramenta de transformação social que o ser humano possui. E é nisso que a gente, com certeza, vai continuar colocando muita energia. E nesse caso, em especial, a estética, a saúde, deixando todo mundo mais bonito, todo mundo mais bonita, mais saudável, né? Então, essa que é a nossa batalha do dia a dia, com certeza. E como a questão da beleza interfere diretamente em alto resultado? Total. Porque é estética, é autoestima. Total. Eu não tenho dúvida nenhuma que até o conceito de saúde mudou muito, né, nas últimas décadas, né? O equilíbrio, não somente a ausência de doença, mas o equilíbrio social, psicológico, somático. E como a autoestima, como a autoimagem, ela influencia nisso. Quando a gente se sente bonito, quando a gente se sente bem, né? Quando está ok com o peso, com a aparência, com o cabelo, com a pele, como tudo flui melhor, né? Afinal de contas, a energia, como a gente consegue render mais, como a gente consegue ter mais produtividade, consequentemente mais resultado. Mais confiança. Tudo. Você acaba tendo até um humor melhor. O seu relacionamento pessoal, né, matrimonial, com a sua família, melhora porque você, no final das contas, está se sentindo bem. E por que você não vai fazer a vida dos demais também uma boa vida, né? Então, isso tem tudo a ver.
E em qual momento da sua trajetória você pensou em trabalhar na área da beleza? Na formação? É legal, assim, eu desde que eu me entendo, eu queria ser médico, né? Então, eu realmente sou aquela criança que com 3, 4 anos já queria ser doutor, né? Até porque eu venho do Acre, né? Imagina, Rio Branco, Acre. Eu sou acreano, o Acre existe, viu, Sofia? Sim, eu conheço. Pois então, de lá, lógico, criança da minha época queria ser ou médico, ou engenheiro, né? Ou advogado, juiz. Então, eu sempre quis ser médico e antes da faculdade, inclusive, a minha ideia era ser neurocirurgião. Eu queria fazer neurocirurgia porque dentro da medicina o mais difícil naquela época era ser neurocirurgião, eu queria o mais difícil. E aí, lógico, fiz a faculdade, na época não tinha medicina na Universidade Federal do Acre, que depois, inclusive, eu voltei para ser professor. E aí passei em biologia, primeiro lugar na Federal de biologia, mas não tinha medicina, era o que eu queria. E acabei ganhando uma bolsa. E aí fui podia ter ido para a Espanha, a gente estava falando agora há pouco de Portugal, podia ter ido para Portugal, podia ter ido para a Inglaterra, enfim, escolhi a Espanha. Fui para ficar 6 anos, acabei passando 14, né? Porque já fiquei como professor, convidado, substituto, titular, já fui ficando e fazendo mestrado, especialização, doutorado. E naquela época da faculdade, antes da faculdade, ainda era neurocirurgia o meu sonho, né? O meu grande sonho. Mas quando eu conheci a cirurgia plástica, quando eu conheci a estética, foi paixão à primeira vista. Eu tive contato com aquilo, eu disse, olha, é isso que eu quero fazer, eu quero transformar a vida das pessoas pela saúde, pela beleza, deixar todo mundo mais bonito, deixar todo mundo com uma imagem melhor. E é assim que eu vou fazer a minha vida, eu vou transformar a vida das pessoas, deixando mais saudáveis e mais bonitas. E aí, desde então, eu tenho dedicado boa parte do meu tempo exatamente para isso. E onde eu antes transformava a vida de pessoas, dos meus clientes, de maneira direta, e era sempre 1 a 1, agora nós fazemos isso, graças a Deus, com centenas de pessoas todos os dias. Nós passamos agora dos 100 mil transplantes capilares realizados. Pela primeira vez, um grupo, uma empresa, uma rede no mundo todo ultrapassa a marca das 100 mil cirurgias realizadas, nesse caso de transplante capilar. Então, imagina, só em transplante capilar tem mais de 100 mil ex-carecas, né, impactados pela Stanleys. Nossa, e você fez essa escala, como que você consegue manter o padrão de qualidade, de atendimento? É interessante, porque as coisas vão acontecendo, né? Como a gente estava falando aqui, é obra de Deus, né? Tudo vai se encaixando. Eu sempre fui professor, então, claro, o número de alunos que eu tinha na América Latina, na Europa, na Ásia, nós sempre tivemos muitos alunos, isso na época da Espanha ainda, nós sempre tivemos muitos alunos de todas as nacionalidades, né? De muitas nacionalidades. E quando eu voltei para o Brasil, já como executivo médico, eu continuei dando esses cursos, essas aulas, né? Tendo essa quantidade de alunos espalhados pelo Brasil. Então, eu dava aula de Boa Vista a Porto Alegre, eu dava aula de Rio Branco até Natal. Eu rodava muito o Brasil, fazendo expansão de rede, treinando outros profissionais, e a gente, pouco a pouco, foi construindo um pool, né, um conjunto de alunos, né, de um número importante. Eu comecei a ter 1.000, 2.000, 3.000, 7.000, 10.000 alunos, né, ao longo dessa jornada toda. Nossa. E foram esses alunos, hoje nós temos mais de 500 cirurgiões capilares formados pela gente. Esse aí é o pessoal da pós-graduação, mas de alunos de hands-on, nós tivemos mais de 3.000. Né? Então, é exatamente com essa turma toda que a gente começa a fazer as nossas unidades. E aí a pergunta, Stanley, como é que mantém a qualidade? Como é que mantém o padrão? Exatamente pelo braço educacional. Toda vez que eu explico sobre o nosso ecossistema, eu falo assim, Sofia, nós somos uma empresa de educação, saúde, beleza, aí depois que vem a tecnologia e a parte que tu entende bastante, que é investimento. Sim. Então, o ecossistema ele acaba rodando nesses 5 pilares, mas a educação é com certeza absoluta o primeiro passo. A questão da cirurgia capilar,
É muita coisa. 100 mil é muita coisa. Você foi um dos pioneiros com relação a isso. Olha que coisa interessante. O Brasil sempre teve, né? Eu, inclusive, tive professores brasileiros, fantásticos cirurgiões, com nome internacional. Os Estados Unidos também teve, né? Também tem e teve cirurgiões capilares fantásticos. A Índia, na Europa também, né? O que acontece é que nós conseguimos dar uma escala para esse nível de cirurgia que realmente não tinha acontecido antes. Né? Então, nós conseguimos deixar a metodologia muito padronizada, né? Muito parecido com a construção civil. Né? Nós fomos montando protocolos, padrões operacionais que conseguissem replicar aquilo de maneira muito precisa, muito previsível, né? O consumo, o tempo, né? O resultado, e tudo isso quando é feito, né? De maneira muito pragmática, muito científica, muito repetível, replicável, acaba dando cada vez mais certo. Né? Então, foi exatamente essa visão fabril dentro da cirurgia, dentro da medicina, que foi dando esse tipo de resultado. Eu jamais haveria pensado que nós poderíamos chegar a 100 mil cirurgias. Né? Porque é muita coisa. Um cirurgião apenas, ele não pensa esse tipo de número. Né? Pensa em mil, sei lá, de repente 10 mil. Né? Mas 100 mil realmente é demais. E agora a gente já entende que o número de 1 milhão de cirurgias realizadas está bem aí. É possível. É possível. 100 mil foi em quanto tempo? Imagina que 100 mil foram nos últimos, vamos totalizar aí 7 anos, assim de envergadura 6, que a gente acaba de completar 6 de rede. Mas do embrião ali, do MVP, como a gente fala muito, né? Tem uns 7 anos. Então, os últimos 6 rodaram essas 100 mil. Eu não tenho dúvida nenhuma que nos próximos 3, a gente roda de novo outras 100 mil e vai agilizando isso, né? Daqui a pouco a gente está fazendo 100 mil por ano. Né? Devido à nossa escala internacional. A gente está indo para 12 países. Né? Então, pouco a pouco, esse número vai acelerar muito mais, com certeza. E esses implantes, eles também são femininos? Como que é o tratamento da mulher calva? Pois é, que pergunta fantástica, né? Que incrível. É exatamente igual. Tem algumas diferenças, algumas especificidades. Normalmente, na mulher, a gente já não raspava a cabeça. Né? É apenas um pedacinho ali do couro cabeludo, da parte da nuca, que dá para cobrir com o restante do cabelo, que a gente retira e literalmente espalha, porque a calvície feminina ela é mais difusa, ela é mais espalhada que a calvície masculina. A masculina normalmente são as entradas que começam a crescer. A minha família toda é de calvo. Eu, se eu não estivesse tratando, estava carecão já. Né? Ou ela tem ali a parte da coroa. A mulher não. Ela vai perdendo realmente a densidade em toda essa parte anterior, média e posterior. Então, quando a gente reconstrói, que o nome correto padrão é cirurgia de restauração capilar. Então, quando nós vamos restaurar, no caso feminino, normalmente é assim, é difuso. Então, você tira um pouco daqui da nuca e espalha onde está precisando. Então, não precisa raspar. Não precisa raspar. Pergunta de leiga mesmo, porque tem muita audiência feminina aqui. E sabe o que começa a ficar cada vez mais famoso? As sobrancelhas. Sim. Que também tem transplante. E hoje, os transplantes, eles já podem ser com os fios longos, compridos, para a gente ver perfeitamente como vai ficar. Agora também está na moda, né? Colocar a sobrancelha assim para cima. Então, a gente já consegue fabricar isso cirurgicamente. Né? Um resultado estético fantástico, maravilhoso. Nossa, e demora a cicatrização? Normalmente... A pessoa já é interessada. Eu já estou vendendo aqui para a Sofia, gente. Vocês estão percebendo. Normalmente a gente fala assim, a cicatrização são de 7, né, 10 dias, a gente sempre conta 2 semanas. Mas vida normal, tá? Sim. Lógico, né, que com algumas pequenas limitações, principalmente o cuidado com a proteção solar, etc. Mas em 1, 2 semanas já está 100% cicatrizado e vida que segue, ainda que não seja limitante. E a mesma coisa é para o cabelo, a mesma coisa para a barba. Né? Cada vez mais homens procuram o transplante de barba. Tira do couro cabeludo e põe na barba. E dá um resultado também incrível, fantástico. Quanto tempo média uma cirurgia... É porque tem vários níveis, né? Exato, a parte de calvície. Como que, para quem está assistindo, fala assim, poxa, eu tenho uma curiosidade, eu quero fazer um implante, mas eu tenho receio. Imagina, Sofia, que a gente fala assim, eu sempre para os alunos expliquei, olha,
leva em consideração que são 12 horas. Que você vai chegar às 7 da manhã e vai sair 7 da noite, 7 da tarde. Mas hoje, com o avanço do material cirúrgico, né, a própria expertise, né, de todas as nossas equipes de cirurgiões, nós temos uma média de 8 horas. Então, chega 7 da manhã, 3 da tarde está indo para casa. E é uma cirurgia que você sempre tem alta no mesmo dia. Por isso que a nossa estrutura é de hospital dia. Não precisa internar o paciente, ele não tem que dormir lá. Não precisa passar 24 horas lá. Ele vem, faz a cirurgia e volta para casa. Anestesia local. Anestesia local, termina a cirurgia, tá bem, tá 100%, fica um pouquinho lá, a gente recupera, fica legal e volta para casa. Sempre com o dia a dia, depois disso normal, fica com curativo, tira o curativo, vai trabalhar. Então, não existe grandes limitações e, principalmente, é uma cirurgia que tem a taxa de intercorrência muito baixa. Quer dizer, problemas relacionados a essa cirurgia são muito pouco frequentes, né? É um número sempre baixíssimo e também de intercorrência leve, né? De leve a moderada, nunca é nada grave. Então, é algo que realmente a gente consegue controlar bastante. E isso tem muito a ver com a escala, que você escala muito, o que não dá problema. Porque o que dá problema já é complicado, já tem que ter mais cuidado, já tem que ter, né, um rigor, inclusive, maior. Nossa, então 8 horas e aí é fio a fio. É uma arte isso. Imagina, primeiro que isso é coisa inventada literalmente por japonês, né? É uma microcirurgia e a gente está quase caminhando para 100 anos do início dessa ideia. Né? Porque lá no século XIX começou a história com os enxertos de pele. Né? De pele, mas não era cabelo ainda. Mas como tinha a ver pele e era experimento animal, então tinha pelo também na história. Então já começou a ideia lá por 1800 e bolinha, né? 1880. Mas em 1920, 1930, começa um pouco da ideia que dava para fazer aquilo no humano também, começa o teste, dava certo, então aquilo seria a cura da calvície. Né? Então está completando quase 100 anos essa maravilhosa ideia. Imagina que nós vamos tirar folículo por folículo, e isso quer dizer que um folículo pode ter 1 pelo, 2 pelos, 3 pelos, 7 pelos, a gente tem todo tipo de folículo fotografado já das nossas cirurgias. E nós vamos fazer isso, no nosso protocolo, por exemplo, são no mínimo 3.300 a 3.500 unidades foliculares, quer dizer, 10 mil fios de cabelo. Nós vamos tirar um por um e depois nós vamos pôr um por um. Então, imagina, não tem como fazer isso em menos de 6 horas. É um período aí de 6 a 8 horas, que são, no mínimo, 10 mil fios de cabelo. Então, é cabelo pra caramba, no mínimo. Muita coisa. É muita coisa, é muita coisa. E aí ele cresce e depois cai. Porque tem esse trâmite, né? Tem. E a gente sempre explica, olha, de 0 a 6 meses o cabelo vai crescer, a sobrancelha vai crescer. E a sobrancelha cresce igual o cabelo, viu? Tem que cortar. A barba vai crescer e vai cair o pelo. Mas de 0 a 6 meses cresce e cai, e aí de 6 meses a 12 meses começa a ter o resultado esperado do resultado final. E até os 18 meses a gente consegue sobreestimular, quer dizer, dar muito turbo ali para conseguir o máximo resultado possível. E depois é manutenção. Manutenção vai ter que ter a vida toda, porque sempre vai ter essa predisposição a ficar calvo ou a ficar calva. Né? Inclusive, a sobrancelha também sofre de calvície. A barba também, mesma coisa. Então, esse cuidado com o pelo, né, igual que com a pele, igual com a unha, nós temos que ter a vida inteira. A calvície, ela é hereditária? No caso da principal de todas, que é a androgenética, ela é hereditária sim. Mas nós temos pelo menos 20 tipos importantes de calvície diferentes. Entre as que deixam cicatriz, as que não deixam cicatriz, as que têm um porquê imunológico, por exemplo. Então tem vários tipos. A maior de todas, a que mais presente está, que é a androgenética, essa sim tem um quê hereditário, tem um quê genético. Então, se o pai é calvo e nasce um menino, qual percentual para ele ser? A probabilidade... Tem. A probabilidade, né, de o pai calvo, né, a mãe calva ou não, já dispara de 50% a 75% de ter calvície.
né? E tem um detalhe importante, olha só que coisa interessante. Todos os seres humanos estamos programados a perder 1% de cabelo ao ano e a ganhar 1 quilo de peso ao ano. O nosso relógio biológico é para colocar a mão na cabeça mesmo e fazer assim, oh my God, né? Aí você tá vendo por que eu tomo Monjato? É isso aí. Inclusive, 41 anos, oh meu Deus do céu. Mas olha... O controle. Mas a semaglutida, a tirzepatida, agora a retratutida, todos estão vindo para ajudar muito a humanidade. Com acompanhamento médico, é o que eu falo, você tem que ter um bom profissional. Ponto. Com o acompanhamento médico, com a suplementação adequada, com o cuidado do sono, com o cuidado do eixo hormonal, tudo isso é maravilhoso. Sim. Nós vamos todos passar dos 100 anos. Não tenha dúvida. Quem estiver, eu tenho lido muito sobre isso. Quem estiver mais ou menos bem nessa próxima década, já tem todas as papeletas para ir para os 100, 120, então, eu tenho que daqui fazer a pouco. Meu planejamento de vida. Com meu marido está até sem financeiramente. Então agora vai ter que ser um pouquinho mais. Eu vou fazer isso hoje. O Stanley disse que a gente já tem que se preparar para 120, 150. Porque essa é a ideia, realmente, que todo mundo preserve, não tenha nenhum problema grave. E aí, dentro dessa próxima década da revolução que nós vamos perceber no mundo inteiro, na tecnologia, com a inteligência artificial, com as novas impressoras, com as novas 3D, com tudo que está acontecendo, né, de biotecnologia, nós vamos, né, ter quase todos esses problemas atuais resolvidos. E, se Deus quiser, inclusive, com os avanços contra o câncer também. Então, vamos se preparar já para passar dos 100, 120. Nossa. Com tudo isso que a gente está falando, né? Cada vez nós temos mais armas terapêuticas, cada vez a gente diagnostica tudo muito mais precocemente, né? E é esse cuidado que nós devemos ter, esse investimento na saúde que nós devemos fazer, porque, afinal de contas, a gente gosta de falar de patrimônio, né? De investimento. Sim. Afinal de contas, é o nosso primeiro e maior bem, né? Sim. É o nosso corpo, é a nossa saúde. Como você se trata, como você vai tratar o investimento de alguém. Eu sempre falo isso. Você não vai querer investir com uma pessoa que ela não sabe nem cuidar dela. Que é um relaxado, um descuidado. Exatamente. Concordo, 100% A disciplina ela é muito importante. E você vai olhar... A parte... Existe como... São perguntas de leigo. Imagina, toda pergunta é boa. Se falar para construir um prédio, você fala comigo. Agora... Tem como fazer um trabalho preventivo de calvície? Totalmente. Olha que coisa interessante também. Vocês imagina que a mulher, inclusive, começa a perder cabelo antes que o homem por causa do estirão puberal, por causa da puberdade, por causa da idade pré-púbere, né? Então, o que acontece? Quando homens e mulheres começam a ter esse pico, né, no eixo hormonal, ali começa a perder cabelo. Então, veja bem, a menina, né, quando está chegando na menarca, né, está chegando a primeira menstruação, vai começar a menstruar. O menino, quando começa a ter aqueles pelos corporais ali, secundários, aí como desenvolver as características sexuais secundárias, aquilo ali era o momento máximo de cabelo do menino e da menina. Porque depois daquele eixo, daquele espirão, daquele tiro hormonal, vai começar a perder cabelo. Então, o ideal, principalmente de quem tem predisposição por uma questão familiar, por exemplo, é que comece um cuidado especial, tá? Com o cabelo, com a sobrancelha, com o cílio, com a pele. Porque, com certeza, quanto antes a gente prevenir, quanto antes a gente cuidar, né, melhor nós vamos controlar e nós vamos manter. Porque você sendo calvo, você tendo calvície androgenética, como é o meu caso, você fazendo as terapias, o cuidado adequado, você evita a cirurgia. Então, o ideal, o mundo ideal seria esse da tua pergunta. Stanley, como é que eu evito, né, de precisar, de ter que passar pela cirurgia? Manutenção desde cedo. E a gente começa a ter agora, Sofia, os jovens de 18 anos procurando terapia capilar, 20 e poucos anos procurando... E tem como te procurar para isso, antes da calvície. Sim. E agora começam a ter, inclusive, os meios tecnológicos para a gente quantificar o quanto que já perdeu. Assim, muito precocemente, muito no início. A gente já consegue entender qual foi
a densidade, qual foi a diminuição de densidade nesses jovens. Então, igual que a gente fala muito hoje em dia do wellness, o wellness ultrapassou, por exemplo, o mercado farmacêutico, né? Tá indo para 9 trilhões, 2030 vai passar dos 10 trilhões. Toda a turma mais jovem já começa a olhar para isso também e falar assim, não, eu não quero ter que fazer a cirurgia capilar, eu já quero começar a cuidar de agora, e essa é a nova onda do cabelo. Os jovens já procurando o tratamento, né, para prevenir essa alopecia. Olha que legal, que bacana, né? Que nível de consciência. Legal. E aí tem como fazer todo esse acompanhamento, se a pessoa está aqui, está caindo muito cabelo, como que funciona, se está caindo, se é o normal, se não é o normal, aí tem como fazer todo esse acompanhamento com você. Tudo isso que você imaginar, olha só, tem tratamento endovenoso, né? Injetar na veia, tratamento para melhorar a pele, o cabelo, a unha, tem. O tratamento tópico, o shampoo, o condicionador, o tônico adequado, tem. Intradérmico, colocar dentro do couro cabeludo as vitaminas e os ativos dermatológicos para isso. Via oral. Então, imagina que tem todo esse arsenal de possibilidades. Porque às vezes a pessoa está assistindo e fala assim, não quero fazer a cirurgia. Mas tem como fazer vários métodos, tem né, antes. Todos esses métodos para evitar a cirurgia, né? Para melhorar a situação antes da cirurgia e para quem já fez a cirurgia, que é cada vez maior o número né, de pacientes que passaram pelo transplante capilar, como dar manutenção e não precisar de uma segunda, de uma terceira cirurgia. Então, tudo isso hoje está muito ao alcance da mão. Cada vez o preço fica melhor, o acesso fica melhor. A gente fala muito sobre democratizar a saúde, a beleza. Então, cada vez tudo isso está muito mais acessível do ponto de vista geográfico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista técnico, tecnológico. E a parte de fazer o transplante... Na sua clínica também tem a parte de cirurgia plástica total? Tem. Tudo? Inclusive, agora mesmo, né? Vou um spoiler aqui, olha, uma novidade super bacana. Sabe que uma das cirurgias mais feitas no Brasil e no mundo, quando se fala de cirurgia plástica, de cirurgia dermatológica, são as cirurgias das pálpebras, né? A blefaroplastia. E o Brasil, inclusive, ganha dos Estados Unidos nesse número de cirurgia. Né? E é uma das mais feitas no mundo quando se fala de cirurgia plástica. A cirurgia da pálpebra é uma das campeãs. A gente começa a disponibilizar agora a cirurgia das pálpebras. Né? Dentro da Stanleys tem cirurgia das mamas, tem lipo, lifting. A gente começa a abrir espaço agora para todas as outras técnicas de cirurgia plástica, sem contar da parte laboratorial, da parte dos exames, da parte da nutrologia, com a suplementação, com o que você precisa para ficar mais saudável e mais bonito. A gente está caminhando para onde é a nossa origem dentro da medicina, que é olhar para a nutrologia, para a dermatologia, para a cirurgia plástica, para tudo que tem a ver com esse conceito de wellness, né? De bem-estar, de saúde, de qualidade de vida. Então, todo esse melhoramento, né? Desde a medicina, né? Partindo da medicina, nós vamos estar cada vez mais presentes. Inclusive, olhando para o viés da genética, o exame genético que eu consiga, por exemplo, mapear a Sofia inteira, toda a história genética da Sofia, para entender quais são as maiores probabilidades de doença, o que a gente tem que prevenir, onde que a gente tem que colocar mais suplementação, mais vitaminas, mais minerais. Então, tudo isso hoje em dia fica cada vez mais ao nosso alcance. Então, essa é a ideia, levar a Stanleys para esse conceito de saúde, de bem-estar, de wellness, que está tão na moda, né, que a gente está falando tanto. E isso é tão importante, porque, assim, eu vou te contar uma história. Eu tinha uma questão comigo quando era mais nova, assim, produção, tenho que produzir, eu sou muito boa nisso, e eu não me cuidava. E aí eu tinha aquela coisa de, sabe, da futilidade da beleza? E eu gosto de compartilhar isso porque foi um tempo de muita ignorância, né? Então aquela coisa, faz mestrado, pós-doutorado, entrega resultado e, né, você tem uma performance, um hard skill muito forte, performance. E aí eu fui fazer um exame uma vez e meu médico falou assim, Sofia, você é tão disciplinada com tudo e não é com você. Eu fiquei com uma vergonha. Porque é verdade. E para mim, aquilo ali foi
um divisor de água na minha vida. Porque sabe aquela pessoa que eu falava assim, quem que gosta de uma academia? Eu queria entender como alguém sentia a falta disso. Eu treino 7 dias na semana, eu faço yoga, eu faço pilates, eu faço uma série de coisas. Mas é uma mudança que eu fiz aos meus 35 anos. Então tem 6 anos. E eu ainda coloquei assim, um projeto Sofia Quaritrinca. Pra eu chegar aos 40 melhor do que eu cheguei aos 30. Legal. Esse ano eu fiz os 41. E aí eu brinco, né, com os profissionais que me atendem, eu falo, olha, chegar e chegar bem, envelhecer com saúde. Eu gosto de, quando eu falo sobre experiência, sobre investimento, como que tudo é muito ligado. Legal. Porque Concordo, você total. adoecer, você ter saúde mental, quantas pessoas têm um monte de... Olha o nível de ansiedade, o que aconteceu pós-pandemia. Eu fui fazer um curso agora... 2023, em Miami, mudanças de consumo, de comportamento de consumo pós-pandemia. Os índices de tudo que aumentou, Sim. de ansiedade, de doenças, Sim. sim mesmo. E as pessoas, elas não têm consciência o que é, eu tô falando aqui com você, e como é importante ela se cuidar. Sim. Para suplementar, para entender Sim. que a gente cuida de tudo, né? De máquinas. Só que a gente, às vezes, se deixa para depois. Sim. Então, para você que está assistindo, não se deixe para depois. Aproveita, tá aqui um médico sério, se coloque na agenda. Não faça o que eu fiz por 35 anos. Exato. Porque não... ainda bem, comecei. Mas hoje, se eu pudesse dar um conselho para alguém que às vezes está, né, começando agora, se coloque na agenda. Sim. Porque eu acho assim, se eu acordasse... Eu acordo 4h30 da manhã todo dia, há uns 20 anos. E eu tinha aquela sensação de falar assim, não, se eu acordar 4h30, eu já tenho que estar trabalhando 4h30, produzindo 4h30. Tendo produtividade 4h30. Sim. Então eu tinha, nossa, treinar 1 hora, eu vou perder 1 hora. E olha a minha cabeça. Sim. Mas você sabe, Sofia, que isso é a grande imensa maioria da população, e quando a gente fala sobre as pessoas economicamente ativas, quando a gente fala sobre o nível de consciência da população, quando a gente fala que, graças a Deus, está mudando, mas quando a gente fala sobre quem é que está indo para a academia, quem é o público que está suplementando, quem é o público que está realmente cuidando do peso, isso tem mudado muito. E principalmente nos últimos 10 anos, o mundo está passando por uma revolução dietética, alimentícia, de consciência, de corpo, e eu não vou longe. Imagina, eu fiz um dos meus mestrados em nutrição e metabolismo humano, eu sou apaixonado por esse tema, eu fiz nutrologia logo que eu voltei para o Brasil, né? Ainda era na Nestlé naquela época, né? Eu ia fazer um doutorado sobre isso quando eu mudei para o doutorado de cirurgia plástica, mas ainda assim eu cheguei a ter 21 quilos a mais do que eu tenho hoje. Então, ainda assim, com todo esse conhecimento, com toda essa história, né? 21 quilos. Com toda essa história, com toda essa bagagem, eu ainda tive, imagina, mais de 20 quilos, né, do que eu tenho agora. Tá? Então, isso é o que nós temos a obrigação, né, até como informadores, como influenciadores, como formadores de opinião, a gente tem a obrigação de falar sobre isso. Hoje, eu uso alguns dispositivos tecnológicos que medem, inclusive a idade biológica versus a idade cronológica. Né? Hoje eu estou com 46, né, de idade cronológica, mas eu já cheguei a ter 27 de idade biológica. E eu falei já cheguei porque isso muda muito. Então eu fiz uma viagem... Mas quando será que pois é a minha? mas eu estou falando por isso, que eu vou te deixar agora com esse dever de casa. Vou ter que ir lá na clínica dele descobrir. E olha que coisa interessante. Esses dias nós fizemos uma viagem grande de moto, 4.000 quilômetros, rodamos os Balcãs ali, 7 países, fizemos Romênia, Croácia, Bósnia, né? Bulgária, enfim. Foi uma viagem bem bacana. E voltei, e aí fui fazer meu exame para ver como é que estava a minha idade biológica e cronológica, né? Pois é, muito bem. Eu já estava com 31, quer dizer, eu tinha saído aqui com 27, eu já tinha em 4.000 quilômetros em 20 Mas dias. alimentação, você acha? Tudo, alimentação, sono. sono, né, peso, massa magra, massa gorda, água. Então, tudo isso, quando é quantificado... Tomar água. Exatamente, tem que tomar água. Então, tudo isso, quando é quantificado, vai dizendo pra gente como é que nós estamos de muito bem ou muito mal. E, principalmente, do ponto de vista cardiovascular.
Tá? Que isso aí é outro tema também que a gente tem que deixar na agenda. Como é que está, né, o condicionamento cardiorrespiratório, pulmão não pode falhar, coração não pode falhar. E olha, tá vendo como a gente não está falando só de beleza, só de estética? É um conjunto. Nós estamos falando de algo que dá base para tudo isso, né? Que é o cuidado que a gente está tendo com o aparelho respiratório, cardiovascular. Então, tudo isso faz parte do mesmo conjunto, do mesmo pacote, do mesmo combo, né? Então, olha só, idade, né, biológica. Como é que tá a idade biológica, Sofia? Eu tenho 41, sou de 84. Agora eu quero saber quantos... Meu Deus, já pensei, será que acontece de ser mais? Não, né? Não pode ser, né? Não, pode. Pode. No teu caso, eu tenho certeza que não vai acontecer pela rotina que tu já me contou aqui. Mas pode sim, e inclusive... Sei lá, né, gente? Mas quando tá a mais, por exemplo, eu tô com 46, eu vou fazer meus exames e descubro que eu tô com 50. Pois é, significa que muito provavelmente eu tô com sobrepeso, ou eu tô obeso, tô sedentário, as taxas estão tudo alteradas. Então, essa bagunça toda acaba deixando o cidadão ou a cidadã mais usado, mais gasto, né, do que deveria. E não é sentença. Você muda isso, né, de um mês para o outro, você vai melhorando. Realmente é bacana porque é quase que uma gamificação. É quase que uma recompensa ao esforço. Você consegue ir melhorando e você vê realmente esse relógio voltando atrás. Né? E isso é algo que está aí. É uma boa dica para todo mundo que está assistindo a gente. Vamos lá, vamos ver como é que está a idade, né, biológica. A cronológica a gente já sabe, é só olhar a data de nascimento, o registro, né? A certidão. Mas e como é que está a biológica? Todo mundo tem que estar, é obrigação, todo mundo tem que estar com a biológica melhor que a cronológica, que é para viver mais, cuidar melhor da família, né? Afinal de contas, transformar mais o mundo. Quando eu estava totalmente com a minha saúde em desequilíbrio, eu percebi, depois, né, hoje com uma outra performance de atividade física, que eu gastava muita energia para determinadas coisas sem perceber. Então eu ficava muito mais cansada, mas eu entregava, sempre tive muito resultado. E hoje eu percebo o quanto eu tenho um racional mais rápido, né, por conta da atividade física. Claro que no começo eu comecei por conta, assim, saúde e tal. Hoje já olho o resultado, você já pega o gosto, né? Então eu falo, gente, é muito bom você ver que não tá ali tudo caindo, né? E sabe, Sofia, que eu acredito que as novas gerações não vão passar pelo que a gente passou. Inclusive, muito do que a gente lê, do que a gente pesquisa, e a gente tem que estar o tempo todo ligado cientificamente em comportamento de consumo, né, como tu acabaste de dizer. A gente está olhando o tempo todo para isso, a gente já entende, por exemplo, que a geração Z já vem agora com uma outra pegada que, com certeza, já dá um resultado olhando para a saúde melhor do que a gente teve na nossa época de gás, né? Porque também eu entendo que é o ramp-up, né, do adolescente, do adulto jovem, de quem está começando a vida, dá aquele sobre-esforço, aquela acelerada, aquela pegada forte na década dos 20, na década dos 30. E aí é normal, pô, vai indo ali para os 40, vai organizando, né? O normal é que também na década dos 50 a gente esteja ainda muito mais organizado. E é o c'est la vie, né? É o ciclo da vida, né? Vamos montando isso da melhor maneira possível. Mas tá claro que as gerações mais novas que a gente já vem com outro chip, com outro drive instalado com relação a isso. Já estão ligando muito mais para o cotidiano, já estão ligando muito mais para o trabalho, já estão ligando muito mais para o estilo de vida, né, para que ele já seja de base saudável. Nós vamos descobrir como é que isso vai repercutir do ponto de vista econômico. Daqui a pouco nós vamos começar a entender se isso gera tanto resultado quanto geramos, né, quanto as nossas gerações geraram na mesma idade. Aí nós vamos começar a ter agora esse comparativo. Mas que também não quer dizer quem está certo e quem está errado. Né? Eu apenas vejo, né, e é o que todos os indicadores mostram para a gente, que as gerações mais jovens já vêm olhando muito para como estão tratando, né, a saúde, como é que está tudo isso ao longo desse desenvolvimento. Isso é muito bacana. Sim. Provavelmente nós vamos ter gente muito mais saudável. É isso que a gente espera. Sim. Até nesse estudo focado, né, nessa mudança de comportamento de consumo no meu setor, que a gente constrói para investidor aqui na capital. Você olha até a mudança
das gerações, porque antes as pessoas ficavam em baladas mais tempo, consumiam mais álcool, e agora isso tem mudado até no período. E isso, automaticamente, o consumo muda para onde as pessoas querem morar e o que elas querem ter perto. Para investimento, para a gente vamos colocar o que aqui na nossa fachada ativa? Um mercado orgânico, as pessoas já têm se preocupado com hormônio, as pessoas têm se preocupado com a saúde, então isso impacta diretamente para desenvolvimento de produto. Que legal. E aí, embaixo dos prédios já começam a ter as cafeterias, já começam a ter mais cafeterias, mais supermercados, mais a parte... Já vai reduzindo uns fast foods. Olha que coisa. Não, e é incrível, e a gente falava agora há pouco da semaglutida, da serpatida, da retratutida, de todas essas moléculas novas, né, de emagrecimento que estão sendo desenvolvidas, e como que as embalagens estão mudando, as quantidades estão mudando, o hábito inteiro, o consumo está mudando, e como a gente percebe que isso está indo para uma pegada... Todo excesso é ruim, mas como isso está indo para uma pegada muito mais saudável, muito mais ecologicamente correta, né? Muito mais verde, e como isso, com certeza, vai impactar positivamente, né, no rumo da humanidade, né? Como nós vamos ver isso cada vez mais positivo, e é isso que a gente espera, e é para isso que a gente continua trabalhando. Um ponto muito importante, recentemente aconteceu movimentos na internet, né, sobre a magreza, gordofobia e aquela questão, não, eu defendo o meu corpo e você precisa respeitar. Só que as pessoas não veem que a questão da gordura, ela tem uma questão da saúde, doença. Eu comecei por conta realmente disso, eu estava começando a ter gordura. Dentro de 6 anos eu emagreci 10 quilos de gordura. Em percentual. É muita coisa. É muita coisa. Quando você olha uma foto assim de acompanhamento, só que você não percebe. Então, como que você lida na rede social para conseguir falar sobre a magreza com saúde? Porque hoje é difícil, né? Esse movimento de falar assim, não, mas... Peraí, eu fiz uma postagem que eu tava tomando isso por conta de uma recomendação médica, enfim, dieta, e falou assim, nossa, então eu culto a magreza, então agora as pessoas com mais condição financeira serão magras e as pessoas com menos condição financeira serão obesas. Como que você vê esse movimento em rede social? Como que você se posiciona? Porque é difícil ter uma posição muito forte na rede social de influência. É muito tênue a linha do politicamente correto e do vitimismo, né? E olha que a gente falou que nós não íamos tocar em temas polêmicos? Em polêmica, mas olha só, eu acho que do ponto de vista técnico, não tem eu acho. É o que é certo e o que não é. Sim. Então a gente tem que entender que seu corpo, suas regras, não. Desculpa, mas obesidade é uma doença e ela é tecnicamente definida. Né? Eu posso ter um índice de massa corporal, ou inclusive um índice de massa corporal ajustado à idade, sexo, tudo bem. Mas a gente não tem como deixar no relativo o que é sobrepeso, o que é obesidade, o que é sedentarismo. A gente não tem como glamourizar, né, a doença, nós não podemos dar relatividade ao que é errado, o que é incorreto. Que cada um tem um livre-arbítrio, com certeza, né? O Papai do Céu deu para cada um fazer o que quiser da vida, ok. Mas dizer que aquilo é correto, que aquilo é tendência, que aquilo é certo, que deve ser respeitado. Não, eu acho que o conceito, o que é técnico, né, tá escrito e deve ser seguido. Agora, claro, cada um vive a vida do jeito que quer. Ninguém tem que ser ridicularizado por isso, né? Ninguém tem que ser rejeitado por isso, ninguém tem que sofrer bullying, né? Ou qualquer tipo de pressão, inclusive violência, por causa desses assuntos, né? A gente tem que tratar do jeito que nós olhamos, né, com relação à área da saúde. Bom, se é doença a gente trata, tem um diagnóstico, tem um tratamento, tem um acompanhamento adequado. Mas não existe, e eu sou completamente contra essa parte do mimimi, né? Essa parte literalmente, essa parte de deixar tudo isso em uma esfera muito mais romântica do que realista. Eu acho que todo mundo, sim, alcançando o normopeso,
deve se sentir melhor, deve estar mais disposto, tem uma resistência física diferente, né? Experimente você, sedentário, obeso, correr de um bandido. Né? E agora experimente você, maratonista, você que faz, né, exercício físico, você que pode defender a sua vida, né, com mais ênfase, com mais rigor, porque você tem preparo físico para aquilo. Então são duas situações completamente distintas. Eu não gostaria de estar na posição de vítima, né? Eu gostaria de conseguir me defender bem. Então é para tudo isso que a gente tem que olhar. Hoje, até falando, né, quando a gente coloca isso, aí coloca o viés da política, e aí coloca quem é de um lado e quem é do outro. Tudo está sendo polarizado. E no quesito doença, no quesito saúde, eu acho que nós não deveríamos fazer isso. Né? Tudo bem, você quer viver de um jeito, viva, não tem problema nenhum, mas não queira que aquilo seja o certo. Né? Não queira justificar, né, o errado, o que deveria ser tratado, deveria ser combatido. Eu acho que deveria estar todo mundo fazendo o contrário. Eu acho que deveria estar todo mundo buscando ficar mais saudável. Eu acho que deveria estar todo mundo buscando ter uma vida melhor, ter um humor melhor, dormir mais, ter uma performance cognitiva melhor, ter uma performance sexual melhor, ter uma performance de resultados financeiros, de resultados, inclusive humanos, né? O que você está fazendo para transformar? A gente falava um pouco disso no começo, né? Quais são as ações sociais que você está fazendo? O que você está ajudando a sua comunidade? Né? O que você está fazendo realmente em prol do coletivo para que tudo fique melhor? Né? Eu acho que era por aí que deveria estar falando. E se a gente estiver fazendo isso, provavelmente a gente também está cuidando do corpo, também está cuidando do peso, porque é uma mentalidade de cuidado. E é muito difícil você cuidar somente dos outros e em um determinado momento não cair a ficha de que você tem que cuidar de você também. Né? Então eu acho que a gente deve combater esse mimimi. Eu acho que a gente deve combater essa história de politicamente correto, querendo dar regularidade, querendo dar formalidade a algo que é errado. É doença e deve ser combatido. Sim. Não, e eu faço essa pergunta porque temos um posicionamento em rede social, você tem 1.600.000 seguidores, é muita coisa. E hoje, ter a responsabilidade de uma consciência na área da saúde, eu falo sobre investimento, sobre como você pode fazer o seu patrimônio render, como que você pode ter uma independência financeira, porque não existe uma independência feminina sem uma independência financeira. Tem muita coisa que envolve o dinheiro, sim, e as pessoas têm receio de falar de dinheiro. E aí, quando eu vejo uma pessoa da área médica como você, como é importante conscientizar e usar essa voz para isso, porque as pessoas elas estão muito... Uma coisa é você ser vítima, outra coisa é você ser vitimista. Exato. Né? Exato. Você foi vítima, mas como que você reage àquilo? Exato. E eu acho que, e assim, quando eu digo eu acho, né, eu acredito que nós temos que ser da vanguarda, ser do fronte, ser da batalha, né, da bandeira do bem. Sim. Né? E eu que quero o bem, e eu que trabalho, né, para que as pessoas estejam melhores, né, que todo mundo virou um clichê, né? A sua melhor performance, né? A sua melhor versão. A sua melhor versão é você magro. Sinto muito em lhe dizer isso, mas entenda, a sua melhor versão é você magro, é você com normopeso. E normopeso não tem relatividade nenhuma. É o normopeso e pronto, acabou. Como técnico, nós precisamos de conceitos e a gente tem que advogar pelo conceito. E eu tenho certeza que todo mundo, né, tendo esse nível de consciência, e não quer dizer que seja o peso X, Y ou Z, mas todo mundo buscando essa melhor forma física, essa melhor forma psíquica. A gente estava falando agora há pouco de como as pessoas estão adoecendo da cabeça, como está ficando todo mundo, né, cada vez mais neurótico, cada vez mais ansioso, cada vez mais angustiado. Né? E isso tem que ser tratado. E também tem a ver com peso, também tem a ver com a condição que você se coloca. E é muito bacana essa tua frase. Uma coisa é você ser vítima. E aí todos nós temos que lutar contra isso. Ninguém deveria ser vítima de absolutamente nada. Né? Ninguém deveria ser opressor de ninguém. Então todas essas pessoas vítimas devem ter defesa. A gente tem que defender toda essa turma. Né? Agora, vitimismo não. Não se coloque na posição de vítima. Né? Não faça isso com a sua vida. Porque você o vitimismo, o coitadismo, não vai te levar a lugar nenhum. Aliás, muito pelo contrário. Ele vai te deixar no mesmo lugar
ou ele pode te levar para um lugar ainda pior do que você já está. Então, meu amigo, minha amiga, se ligue e corra disso. Sim. Porque essa é uma forma de você piorar o que talvez já esteja ruim. E falei que eu não falo de temas polêmicos, mas esse assunto é polêmico. A gente só tá entrando em polêmica. Porque realmente acontece e as pessoas não gostam de falar sobre elas. Mas eu li um estudo e ele dizia o seguinte, que a parte dos grandes líderes, e eu fui CEO de companhia, então a parte das grandes lideranças mundo em empresas que têm faturamento acima de 1 bilhão, analisaram que o comportamento dos seus executivos eram comportamentos mais saudáveis. E aí, quando eu li isso, eu falei assim, como que eu levo essa informação para uma rede social para entender sobre performance, não achar que a magreza ou a parte de saúde é algo fútil, porque não é, e você coloca diretamente ligado ao financeiro. Pode ver que hoje, né, o comportamento dos grandes CEOs e tal, fazendo Ironman, fazendo um monte de ações, porque a disciplina, ela reverbera no que você faz. Totalmente. E essa tendência, ela tem ficado muito explícita nas redes sociais, Sofia, e perceba que todos nós, aí eu me incluo, né, eu sei que você também está incluída nesse rol, todos nós estamos mostrando a disciplina, né? Todos nós estamos demonstrando o tanto que nós estamos compromissados com o nosso resultado pessoal, consequentemente o nosso resultado profissional. E eu vou te dizer uma coisa, é muito mais difícil você estar com shape em dia do que você ganhar 1 milhão. Não dá pra comprar o shape. Não, você compra até um gominho ali na barriga, você mas até faz uma lipo, mas aí depois joga tudo fora de novo. Se não mudar o comportamento. É muito mais complicado você estar realmente com o teu corpo e a tua mente 100% em dia do que você ser milionário. Sim. Uma coisa não quer ir contra a outra. Não tem, não é isso. Agora, é muito mais fácil você ir correr para buscar resultado, ser milionário. Se esse é o teu seu objetivo, ser milionário, ser multimilionário, ser bilionário, é muito mais alcançável se você está bem, se você está bem disposto, se você tem esse gás, se você tem essa força. E isso, lógico que sai do treino, isso, lógico que sai da alimentação saudável, isso, lógico que sai do sono. Né? Quantas vezes eu conheço um monte de dispositivos, não acordo e aí vou ver o resultado do meu anel, o resultado da minha pulseira, o resultado do relógio. Eu ainda comparo um com o outro para ver quantas vezes eu não olho para aquilo ali e descubro, por exemplo, que a noite não teve a qualidade de sono que deveria ter tido, que aí é legal colocar uma melatonina, ou que a quantidade de tempo foi pequena, né? Ou a frequência cardíaca estava muito alterada, que eu estava muito estressado, ou tomei café no horário errado. Tudo isso, gente, no final das contas, acaba sendo o nível de cuidado que a gente tem com a gente, consequentemente com os outros, consequentemente com a companhia, consequentemente com os investidores, com os sócios, com os clientes, que do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Exato. Então, quando a gente começa a entender isso, né, você começa a querer que tudo esteja arrumado, nada esteja quebrado, nada esteja arranhado. Você começa a cuidar tudo. E essa energia, né, do cuidado não é a toque, não é você ser obsessivo, compulsivo, não. Mas quando você começa a cuidar todas as coisas, o normal é que o teu ambiente fique cada vez mais harmônico. E quanto maior a harmonia, maior o resultado. Né? E, de novo, a gente está falando de coisas que são totalmente mensuráveis. A gente está falando de dados. Né? Do mesmo jeito que tu estava comentando. A gente percebe essa onda de CEOs que estão altamente voltados a Ironman, a performance, a condicionamento físico. E essa é uma tendência que não volta mais atrás. Não tem mais o tempo. Vou te dar um exemplo. Não tem mais o tempo do nerd, né, totalmente largado. Eu e minha turma inteira de nerds, assim, todos os da minha época, tá todo mundo malhando, correndo, fazendo bicicleta, fazendo atletismo, automobilismo, saltando de paraquedas, tiro. Tá todo mundo nessa onda. Por quê? Porque também o mindset, né? Aqui a gente fala muito de mindset. O mindset mudou. É outro. É verdade. E o meio, né, do que você tá ali, só que você começa a se sentir bem. O ano passado, eu coloquei como meta esse ano, eu fazer exercício de respiração no yoga e fazer evolução. Legal. Porque você começa a entender a importância
de decisões e você fazer exercício de respiração para o cérebro, enfim. E aí eu posto isso de evolução para as pessoas verem que é um processo. Legal. E eu trouxe recente aqui a Sandra, da Hope, e eu falei para ela exatamente isso, que ela faz há 20 anos. E ela consegue fazer uma invertida numa posição em que eu falo para ela, todo dia eu lembro de você quando eu falo com a minha professora, porque ela tá muito avançada. Só que eu gosto de falar justamente para quem está nos assistindo. Se você está assistindo agora, numa condição, achando que tá tarde, hoje é o tempo certo. Começa. Já se marca aqui com o Stanley, já vou pedir para deixar todas as redes sociais, para procurar, porque a saúde é o seu principal bem. Se você não tiver tempo, é clichê, né? Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter tempo para cuidar da sua doença. É isso. E é um fato, tudo para. É isso. Olha que coisa importante. Todo ano, em agosto mais ou menos, né, que é o meu aniversário. Ah, que dia você faz? Bom Leonino, dia 16 de agosto. Eu faço dia 25. Ah, que legal. Ah, eu sou virgem, já é dia virgem, 24 né? é virgem, primeiro dia de virgem. É verdade. E como bom leonino, né, eu aproveito já para cuidar da saúde. Gente, né, eu também. Eu faço todo o check-up em agosto, porque eu consigo ver minha avanço ou não, sabe? E aí, olha que coisa interessante. Já virou rotina no check-up, principalmente naquelas provas, né? A gente buscar um resultado melhor que o ano anterior. E isso é um trabalho de base. Isso aí é como tudo que você vai fazendo, é uma construção. Você não sai do 0 ao 100, né, em um piscar de olhos. Não funciona desse jeito, né? Tem uma progressão para aquilo. E o bacana é que há vários anos eu venho fazendo um ano melhor que o anterior. E aí eu já comecei até a me preparar para isso, né? Então, 90 dias antes, eu já começo a dizer, não, peraí que agora eu tenho que ver isso, aquilo outro. Já começo a ter esse cuidado. E não é pelo exame em si, né? No final das contas, você está cuidando de algo que você vela. Sim. Você tem que ter esse nível de consciência. E se realmente nós não pararmos, né, para ter o cuidado devido com a saúde, nós vamos ter que ter o cuidado com a doença. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, isso é um papo muito bacana, né, que a gente está levantando a bola aqui para todo mundo que está escutando, que está assistindo a gente, entenda que quanto mais nós investirmos na nossa saúde, né, mais longevidade e mais investimentos nós poderemos ter. Sim. E isso também é uma forma de você dar escala. Sim. Né? Então, se todo mundo pensar dessa forma, vai dizer, pô, então é verdade. Vou começar a me preparar para uma meia maratona, vou começar a fazer check-up todo ano, vou começar a procurar ter índices melhores, né? Resultados melhores. E aí as outras coisas também vão acontecendo à raiz disso. Né? Como isso reverbera, muito bacana. Muito. Na disciplina financeira, as coisas, a saúde, ela anda alinhado. Não tem como falar assim, não, a pessoa, ela, como você bem colocou, a forma como se faz uma coisa, se faz todas. E aí era um ponto de falar assim, se você falasse para Sofia aos 30, falar, não, pera, eu não estou fazendo isso aqui para minha saúde, mas pera ali, porque isso aqui, calma, eu comecei a cuidar da América Latina com tantos anos, só que eu arranjava desculpa para o que eu não queria fazer. Sim. E isso que a gente tem que analisar e falar assim, não, peraí, eu não gostava. Enquanto eu encarei, que eu me coloquei, falei, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Eu sou meu principal ativo. Sim. Sim. É um ponto importantíssimo. E normalmente as pessoas não pensam assim, porque o que acontece? Todo mundo está ocupado demais, né, buscando resultados fora antes de preparar a base. E isso é um erro comum. Né? Agora, claro, quanto mais nós treinarmos a nossa família, os nossos filhos, a nossa comunidade, as pessoas que a gente alcança. Quanto mais nós também tivermos esse nível de consciência de propagar essas informações, já que nós passamos por essas transformações, mais a gente vai conseguir ajudar essa turma toda. Sim. Então, é importantíssimo a gente, por exemplo, aliar dos conceitos de que, olha, o investimento financeiro, ele vem, ou ele tem que andar, pelo menos lado a lado, com o investimento biológico. E aí automaticamente, esse investimento biológico, ele vai também ter um resultado em beleza. Sim. E o ciclo, ele vai sendo um ciclo virtuoso e não vicioso. Né? Você vai cada vez produzindo mais resultado, e aí é resultado financeiro, é resultado pessoal, é resultado profissional, porque você acaba propagando. A gente fala muito sobre gratidão e honra, como isso gera prosperidade e riqueza. O último livro
Né? E até agradeço o livro que eu ganhei de presente hoje, Ai, gente. que bom. Nós vamos mostrar É uma aqui. honra para mim. O último que eu escrevi, Sofia, foi justamente falando sobre como neuroconexões, né? Como a inteligência social e a emocional, muito falada pelo Goldman, como ela gera prosperidade e riqueza. Então, o tamanho da importância, né, de nós continuarmos estudando e investindo na nossa inteligência social, na nossa inteligência emocional, para a gente continuar gerando prosperidade, para a gente continuar gerando riqueza nos vários sentidos, não é só a financeira. É a riqueza em saúde, é a Sim. riqueza social, né? Então, Riqueza mental. a riqueza mental, todos esses conceitos também são sincrônicos. A gente não percebe na gente, mas é importante que a gente incalque, que a gente coloque para os outros, né? Sim, eu falo muito uma frase que beleza vende. Com certeza. E aí a pessoa fala, mas Sofia, não, e não é o estereotipo da beleza. Quando você olha, tem muitos estudos que mostram isso. A pessoa bem vestida, e não sou eu dizendo. Sim. Fala, você fecha com quem? Você prefere ir num especialista ou você prefere ir no geral? Você sempre vai preferir um especialista. Por quê? Porque ele está direcionado àquela dor que está ali. Então, se a partir do momento que a pessoa ela não entender que isso está vinculado ao resultado dela e que não é futilidade, ela vai se colocar, desculpa como eu colocava. Exato. E está vinculado, né? Você vê isso como Total. nos seus pacientes, que por exemplo, uma pessoa que ela tá lá calva e depois ela faz o transplante, a autoestima dela e o resultado, porque você deve ter muita história legal disso, né? E inclusive, olha só, a gente acabou caindo aqui no tema de livros. Um dos primeiros livros que eu escrevi era Quantos livros você escreveu isso? Agora 8. Agora 8. Mas eu tenho amigos que têm 30 e tantos, 40, entendeu? Então a gente tá indo bem, Sofia. Eu sei que a gente tem futuro nessa história. Nossa, Olha, eu já quero. Esse seu de neurociência, eu amo ler. Eu já vou. Não, eu vou te presentear. Vou mandar vir uma coletânea depois que eu ganhei esse presente maravilhoso. Eu já fiquei empolgado de mandar. Mas livro é uma coisa que eu sou coautora de 12, mas solo 3. Eu sempre lanço em agosto, por causa do meu aniversário. Que bacana. Esse ano, em agosto, eu fiz o lançamento do interativo. Legal. Né, que eu fiz 10 aulas e eu coloquei os 50 tons que eu vou lançar agora em outubro, mas eu lancei o interativo. Eu já tenho que vai lançar agora. Exatamente, então... mas eu te cortei dos seus 8. Deixa eu te contar. Eu acho incrível. Olha só, um dos primeiros foi a beleza que enriquece. Né? Porque, claro, eu estava contando o nosso ecossistema e aí estava falando um pouco sobre o nosso jeito de fazer negócio. Né? E pegando um pouco das histórias dos clientes, dos pacientes, dos amigos, dos sócios, dos investidores, nós fizemos agora, eu terminei de escrever, tem, sei lá, acho que uns 4, 5 meses, não foi lançado ainda, que é a beleza milionária. Né? E aí o que a gente está falando? Milionário, adorei adorei. Aí o que a gente está falando sobre a beleza milionária? O tópico, o grande X da questão é exatamente esse, que quando a gente entende que você está bonito, que você está bem ou bonita, né? Você está bem, você realmente tem uma aparência bacana, você fala bem, você se posiciona bem, você tem os gestos adequados, você consegue esse nível de conexão, você vai ter mais resultado que a média. Então, isso de estar fora da curva, isso de ser fora da caixa, né? Isso de ter resultado extraordinário, também tem muito a ver com preparo. E quando a gente fala de beleza, existe um certo clichê e um certo tabu. Né? Eu acredito, e até tecnicamente, né, nós temos muitos parâmetros, tem muita coisa numérica no rosto que passa desapercebido, mas que a mente rapidamente consegue reconhecer sobre padrões de beleza, sobre o que é bonito, o que é simétrico, o que é harmônico e o que é feio, é assimétrico, é desarmônico. Né? A gente consegue escutar isso até em molécula, até em som, né? Até em vibração. A gente consegue perceber isso. Então, como é importante que as pessoas cuidem esse lado também. Porque o cuidado com a saúde também tem tudo a ver com o cuidado com a beleza. Porque quanto mais bonito você consegue ficar, quanto mais bonita... E não estou falando de marca, não estou falando de dinheiro, não estou falando né, de gastar. Não, eu estou falando de cuidado. Quanto mais você se cuida,
consequentemente, mais você vai ficando, né, com uma aparência melhor que a média, como você se sobressai, né, à multidão com relação a isso. Porque poucas são as pessoas que têm esse nível de consciência. Sim. E quando você atinge isso, você começa a ter um padrão que muitas vezes as pessoas que estão ao teu lado não reconhecem, elas não entendem o que você está fazendo, mas você está melhor. Você está mais bonito, você está diferente. Aquilo é um elogio, tá, gente? Você está diferente. Não, é que você está mais bonito mesmo, mais bonita, você está melhor. Então, quanto mais a gente investe nisso, tempo, recurso, melhor resultado a gente tem. E aí, daí veio o Beleza que Enriquece, né? Que era o jeitão nosso de montar ecossistema e fazer negócio. E depois o Milionária, justamente alertando muito, né, para esse posicionamento, né, para essa ideia desse investimento em tempo, em saúde, em beleza, e uma recomendação universal. Sim, nossa, eu adorei. Eu já vou colocar aqui até os links dos livros, porque Legal. eu tenho um clube de livro que eu coloco para os meus seguidores, Bacana. enfim, porque eu sou uma apaixonada em leitura, mas não só a leitura, mas em colocar em ação. Eu sempre falo isso, é muito legal você ler, mas o que você vai colocar em ação? Legal. Então, que você leia o livro do Stanley, mas o que você vai colocar em ação? É aquela coisa, leu, você vai lá na consulta, você está fazendo o quê? Né? Porque andar na rua, fazer uma caminhada não custa. Porque teve um seguidor uma vez e falou assim, Sofia, mas hoje é fácil para você, né? E aí eu falei até uma frase que a Marília Mendonça me disse um dia, que um seguidor falou isso para ela, mas é fácil hoje você tá bonita, né? Ela falou, ganha dinheiro para você ver como é fácil. Então, tudo é uma desculpa para alguém. Uau. E realmente, quando você analisa que, legal, né? Hoje, mas eu falo, olha, posso hoje treinar na melhor academia, posso hoje ter uma... Mas a questão não se dê desculpa. Porque se você colocar prioridade, não tem a ver isso. Com certeza. Você consegue colocar uma disciplina, né? E como é importante falar sobre isso, porque às vezes a pessoa ela olha, ela acha inalcançável. Só que é possível. Totalmente. Né? E como é bacana que isso tem muito a ver com a evolução nossa, né? Como tem muito a ver com o nível realmente que nós vamos tendo de entendimento, né, sobre os tempos, as fases, os ciclos, né? Como realmente tem o tempo para cada coisa. Exato. Eu concordo super hoje, mais do que nunca, que tudo no tempo de Deus. Sim. Mais do que nunca eu tenho essa tranquilidade e essa paciência dentro de mim, ainda que muitas vezes não pareça, né? Mas a gente tem que entender melhor quais são essas fases. E tem coisa que quanto antes a gente aprende, melhor a nossa vida. Sim. E esse tipo de cuidado, sem dúvida nenhuma, passa por isso. Porque senão acontece algo que é exatamente o que tu estava falando. Nós ficamos, por exemplo, obesos também de conhecimento. Sim. E essa obesidade, né, intelectual só gera ansiedade, angústia, desespero. Né? Você não tem que se comparar com ninguém. Você realmente tem que procurar ser melhor. Né? E aí tem muitos conceitos que eu adoro, conceitos orientais, que eu acho fantásticos. Né? Quando a gente fala sobre o Kaizen, quando a gente utiliza muito, né, do conhecimento japonês, chinês, e como também a própria medicina tradicional, né, chinesa, japonesa, como coloca muitos desses conceitos, né, há milênios, né, dentro do padrão, do cotidiano. Né? E isso a gente também tem que modelar. Sim. Nossa, a gente já tem que marcar outros episódios e fazer uma sequência, né? A vida saudável, né? A gente fazer já uma sequência do luxo concreto com saúde. Isso aí. Com Stanley aqui. Legal, gostei. Eu topo. E tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados, que é muito específica, que é o que é luxo para o Stanley? Eu não sei se você... vou querer até perguntar depois se eu vou ser clichêzão ou não. Mas sabe o que é o luxo hoje para mim? Paz. Olha. Paz. O luxo hoje para mim é ter paz. É estar tranquilo, estar de boa.
Vou te dar um exemplo, Sofia. Esses dias lá em casa tá mais vazio do que nunca, que a gente deu uma esvaziada na loucura que era a nossa casa. E eu sempre brinquei dizendo que eu sempre gostei, inclusive, de dizer que a minha casa sempre foi um clube de amigos, sócios, familiares. E a gente agora deixou tudo muito mais vazio, tudo muito mais em paz. E hoje mesmo eu estava falando com a Jasmine sobre isso. Eu digo, olha só, escuta. Tá vendo? Olha, barulho nenhum. Olha que paz, olha que tranquilidade, olha que coisa boa. Isso para mim hoje é o conceito mais atual, mais moderno para o Stanley Bittar de luxo. Paz. Olha, eu vou te falar uma coisa. A paz é algo tão único. O luxo é algo tão único que ninguém tem uma resposta igual aqui. Que legal. É muito único. Que legal. E eu gosto de aprender o que é luxo para cada pessoa. Que legal. Porque é justamente o que a gente trabalha. Legal. A experiência ela é única do luxo. E as pessoas elas colocam muito dinheiro, as cifras, só que o luxo ele não é isso. Né? E esse é o novo luxo realmente, das pessoas entenderem o que é único para você. Então, para eu fazer um atendimento único para o Stanley, eu preciso ser uma profissional de luxo. E o que é luxo? Que legal. E o que é luxo para Sofia? Olha, eu já me fizeram essa pergunta e sempre eu falo assim, para mim, eu ter tempo. Legal. Uau. Que bacana. Porque eu já passei muitas coisas na minha vida. Eu conto como eu conquistei meu primeiro 1 milhão. Tem todas essas coisas. Só que, às vezes, você chega num patamar e você não tem tempo. Você não pode... Uau. Você pode ter um dinheiro, mas você não tem tempo, às vezes, para você falar assim, agora eu quero viajar. Que bacana. E isso está muito correlacionado à paz. Sim. Se você falar assim, olha... Hoje, por exemplo, de manhã, uma amiga me ligou que precisava da minha ajuda. Eu pude ajudá-la. Que legal. Eu tive tempo de falar assim, olha... Isso daqui fica aqui, porque eu vou fazer isso aqui agora. Essa escolha de você ter tempo, é claro que aí vem várias consequências de você ter uma liberdade financeira, de você ter uma saúde mental, é uma construção de muita coisa. Mas o tempo, para mim, hoje, na Sofia dos 41 anos... Que legal. É muito importante também para mim. Porque o meu pai tem 84 anos, meu pai está doente... E eu sempre falo o quanto é importante hoje, né? Você poder parar e ter um tempo. Porque não vai voltar. Com certeza. E às vezes a gente não passa fases da nossa vida, né? Que você não entende isso, né? Você troca o seu tempo por um dinheiro, né? E ok, mas por quanto tempo você vai fazer isso, né? Acho que é importante você entender que a vida não tem replay. Exato. Então, hoje, eu falo uma frase todo dia para os meus seguidores: não terceirize sua felicidade a ninguém. Isso aí. Então, hoje é um dia único. Exatamente. Né? E que você tenha a paz. Isso, para mim, é muito importante. Que legal. Muito importante. E a junção disso é bacana, né? Você ter tempo de paz. Sim. Você ter tempo de paz, de calmaria. Sim. Você conseguir desfrutar disso, de usufruir isso. Que também tem muito a ver com o ciclo, né? Esse período tão acelerado, ele deveria te levar a ter um período, né, de tempo, de paz. Que bacana, que legal. E como está relacionado à saúde. Total. Porque tempo, se você estiver doente... Total. Exato. Você está com qual tempo se você tem que ficar no hospital? Né? Que legal. Então, esse é um ponto muito importante. Tá aí. E eu queria que você deixasse aqui como que... Para quem quer falar com o Stanley, você que responde suas redes sociais, como que faz para entrar em contato? Hoje... Porque até eu já quero ir lá para ver aqui meus folículos, minha sobrancelha. Eu tô falando real, meus seguidores sabem. Nós vamos, não se preocupe que nós vamos cuidar de você. Olha, é muito fácil. Hoje em dia, com as redes sociais, a gente encontra todo mundo, né? Então, se você for lá no Instagram, no Facebook, você vai encontrar através do @Stanley Bittar com 2 T's, né? Também no TikTok, também no antigo Twitter, no X, né? Então, em todas as redes sociais você encontra a gente
pelo @StanleyBittar. E aí tem as empresas, aí você vai ver lá Stanley's Hair, vai ver Stanley's, e aí hoje em dia tem a parte específica de face, de corpo, de dentes, né? A parte de genética, de laboratório, de suplementação, enfim. Manda um oi lá para mim que eu respondo e eu já consigo direcionar para cada uma dessas possibilidades. O importante é você ficar mais bonito ou mais bonita e, lógico, que sempre mais saudável, né? Então, é nisso aí que a gente está focado e vai ficar focado cada vez mais, deixando todo mundo transformado, todo mundo melhor, todo mundo a 1000 por hora. Eu amei essa conversa. Que legal. Temos que fazer um papo aqui Exato. com o Stanley, porque Legal. eu já quero ver qual a minha melhor versão com o Stanley já. Isso aí. Porque eu gosto sempre de evoluir. Que ótimo. E a evolução é uma constância. Total. Né? E para mim foi um prazer. Prazerzaço também, Sofia. Muito obrigado pelo seu tempo. E para você que nos acompanhou até aqui, siga aqui o Stanley. Vamos deixar todas as redes dele. O quanto é importante você ter a sua saúde alinhada ao seu investimento, a sua saúde mental, a paz, a prosperidade, você ter uma vida próspera. Stanley, muito obrigada. Eu que agradeço e que baile. Obrigada, Stanley. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.